Olá, meu nome é Mona Lisa e vou iniciar a aula de produção de mudas. Então, para a produção de mudas é preciso que se tenha uma preocupação com alguns fatores, como a qualidade da semente que você vai utilizar. Primeiro é preciso que você conheça da cultura que você vai produzir, né? Estude, tenha um bom conhecimento da cultura, do quais são as exigências da cultura que você vai produzir. Após isso, é preciso que você conheça a escolha da semente. A semente precisa estar saudável, aparentemente saudável, sem nenhuma deficiência, visualmente observando, né, física, livre de agrotóxicos, livre de transgênicos e precisa estar dentro da validade, né? Então, tudo isso está presente, essas características estão presentes no saquinho quando você compra essa semente. Após a escolhida a semente, é preciso escolher quais são os nutrientes, né? O ambiente, é preciso saber onde o ambiente em que essa semente vai crescer e se desenvolver, né? Então, assim como todo ser vivo, essas sementes elas precisam também de estar em um ambiente que esteja propício e favorável para que ela tenha um bom crescimento, um bom desenvolvimento. Então, esse ambiente é chamado de substrato. Então, o substrato ele precisa ter algumas características, né, físicas e químicas. As físicas são, ele precisa ter boa porosidade para que a raiz consiga penetrar e crescer tranquilamente. E precisa ter também uma boa umidade, né, porque é a partir da umidade que a planta vai conseguir absorver os nutrientes, né, necessários para que ela tenha um bom crescimento. Então, e as características químicas são os nutrientes que serão adicionados a esse substrato para nutrir essa semente, nutrir essa cultura. Esse nutriente, o tipo e a quantidade de nutriente vai depender da cultura que você vai estar produzindo. Então, inicialmente nós pegamos o substrato, aqui já temos um substrato pronto, tá? Com vermiculita, que vai trazer boa porosidade. O que é que vai trazer boa porosidade? A vermiculita, você pode adicionar vermiculita, pode adicionar a palha de arroz, pode adicionar a casca de madeira. Então, esses ingredientes, eles irão trazer porosidade para o substrato, né? E a cama de frango também pode ser adicionada, que ela tem alguns nutrientes que são necessários para o bom desenvolvimento da cultura. O esterco bovino também pode ser adicionado, né? Então, após feita toda essa mistura, nós adicionamos, vamos dar então umidade para esse substrato, né? Umidificar esse substrato. Como que isso é feito? Adicionando água, até nós observarmos que ele, quando apertamos, né, fazemos uma fricção nele, ele sai um pouquinho de água, né? Ele libera um excesso de água. Então, depois formado esse substrato com essa umidade necessária, nós adicionamos aos recipientes. Os recipientes podem ser, nas hortas são utilizadas bandejas de células, né? Aqui nós temos só um pedaço dessa bandeja, porque só para demonstração mesmo, né? Então a bandeja normalmente é uma bandeja grande, né, com esses furinhos, né, com essas célulazinhas onde são adicionados o substrato e a semente, tá? Normalmente essas bandejas têm 200 células, são bem grandes, né? Então nessas células são adicionados o substrato, ou então pode ser adicionado também nesses vasinhos plásticos, tá? Tem que ter furinhos embaixo para que a água consiga escoar, né? O excesso de água consiga escoar. Aí nós adicionamos o substrato, né, no recipiente. E qual a profundidade da semente? A profundidade da semente ela não pode estar muito profunda, né? Porque aí ela não consegue crescer e se desenvolver, ela não consegue germinar. E também não pode estar muito superficial, porque ela pode ser agredida pelos fatores ambientais, como excesso de chuva e excesso de sol, né? Então ela deve estar numa profundidade ideal, intermediária. Essa profundidade ela é conseguida a partir de, em produção de grande escala, são utilizadas sementeiras, né, que são reguladas para que a semente caia na profundidade ideal, né, que ela consiga crescer e se desenvolver. E nas hortas são utilizados também um
tipo uma bandejinha com uns furinhos assim, né, que são friccionados na bandeja, e aí ele já fica com furinho e a semente já cai na quantidade certa, ou na quantidade e profundidade ideal para aquela cultura, né? A quantidade de semente também vai depender da cultura, tá? Tem culturas que você coloca em cada célula 1, 2, até 10 sementes, né? Para desenvolver. Depende muito da cultura também. Então, adicionamos então a semente, né? Como aqui é uma cultura de salsa, são adicionadas mais ou menos 10 sementes, né? Para a cultura da salsa, nós furamos, né? Colocamos aqui o furinho, colocamos a semente e cobrimos ou com o substrato que nós produzimos, a mistura de substratos que nós produzimos, ou então cobrimos com vermiculita, tá? E aí, após cobrir, o que é feito? Nós vamos novamente irrigar essas sementes, né? Então, essa irrigação, né? Qual a quantidade de água necessária? A quantidade de água necessária é aquela quantidade que você vai, né? Você vai adicionar água, né? No recipiente que vai estar sua semente, vai deixar ele descansar por mais ou menos uns 2 minutos e observar embaixo. Se desceu a água, escorreu, embaixo já está na quantidade suficiente. Se essa água não escorreu, é porque ela ainda não infiltrou, ela ainda não conseguiu atingir todo o espaço, né, onde está o substrato. Então, adicionamos mais água até que você consiga observar que ela conseguiu escoar, né? E aí sim, após feito todo esse processo, nós colocamos um filme, né, um papel filme para manter a umidade. A depender da cultura, esse papel filme fica, essa semente fica coberta com esse papel filme até 24 horas, né, ou mais, até 4 dias, 5 dias, depende muito da cultura que você vai estar produzindo, tá? Então, depois disso, é feita uma nova irrigação, né? E aí, esse recipiente com a semente, essa semente já vai para a estufa. E a depender da cultura, você vai deixar ela vai começar a germinar. O período de germinação depende também da cultura. Após germinada e após formada a muda, né? Aqui é uma muda também, a muda da salsa mesmo, né? Aqui tá faltando água, você vai observar. A quantidade de irrigação que você vai utilizar também depende da cultura. E visualmente você também pode observar. Normalmente são duas irrigações por dia. Devem ser adicionados os nutrientes necessários também para a cultura. Após, quando você coloca essa cultura no viveiro, na estufa. Esses nutrientes podem ser adicionados à cultura através de festa irrigação, né? A quantidade também depende muito da cultura que você vai estar produzindo. E quando ela estiver mais ou menos com uns 10 centímetros, né? A muda já estiver com mais ou menos uns 10 centímetros e que for observada aqui, ó, tá vendo? Quando você tira ela da célula, você observar que a quantidade de raiz produzida já conseguiu enovelar todo o substrato, ela já está pronta para ser transplantada para o campo, tá? Então é isso, é basicamente isso, assim, falando rapidamente, assim, explicando mais, sem muitos detalhes, é basicamente assim que é feito o processo de produção de mudas, né, independente da cultura, né. E aí a variação vai muito a quantidade de irrigação, a quantidade de nutrientes que vai ser utilizado, e qual tipo de nutriente que vai ser utilizado, vai depender muito da cultura que você vai estar cultivando, ok? Muito obrigada.